Igreja, vamos pensar um pouco acerca dos valores, dos princípios que nós temos visto nos nossos dias. Você acha que os princípios e valores de Deus, eles realmente têm sido seguidos e observados no nosso dia? Ou isso tem se tornado cada vez mais escasso? Isso tem cada vez mais se despedaçado, aquilo que é princípio de Deus para nós. Nós vivemos na pós-modernidade. A pós-modernidade é o tempo em que as coisas são desconstruídas. A família é desconstruída. A verdade não é mais uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. As pessoas vivem de maneira egoísta. Elas pensam que têm o direito de si mesmas, né? O meu corpo é a minha regra, é o que eu faço o que eu quero na minha vida. Não é assim? Nós vivemos esses dias. Elas pensam, o que importa é o que eu penso, eu faço o que eu quiser. E talvez você já ouviu frases assim. E às vezes até o crente solta umas frases meio que assim, né? Eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes não quer ouvir. O jovem às vezes não quer ouvir o pai. Às vezes a ovelha não quer ouvir o pastor. As pessoas não querem ouvir as autoridades que Deus colocou sobre a vida dela. E nós vemos que cada vez mais essa geração ela vai se sendo destruída. Porque a rebeldia, a insubmissão, ela está presente no coração dos homens. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim, mas sempre houve homens e mulheres de Deus que disse, não é para ser assim. Graças a Deus que sempre se levantaram homens e mulheres de Deus que disse, não é bem assim. Não é para ser assim, é para ser diferente. Amém? E aqui vocês estão numa igreja que diz isso. Não é bem para ser assim. Que não é para ser dessa forma. Que nós vamos sim continuar crendo que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é a regra de fé e prática, conduta para a vida do homem. Amém? Ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Mas nós vivemos tempos em que as pessoas não querem honrar a autoridade. Muito menos têm essa humildade para honrar a autoridade. O respeito à autoridade está diretamente ligado à humildade. O respeito à autoridade está diretamente ligado à humildade. Somente os humildes honram. E somente quem semeia a honra pode o quê? Honra. Somente os humilhados são o quê? Somente quem está disposto a perder pode ganhar. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 27. João capítulo 3, versículo 27. Se tiver um favor, vamos tirar o somzinho para deixar de João capítulo 3, versículo 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Amém? Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. Aqui é João Batista falando. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que somos nós, e que o atende, o ouve, enche-se de alegria, ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que se completa. É necessário que ele cresça e que eu. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque nós reconhecemos nessa noite o Senhor como autoridade sobre as nossas vidas. Deus, e que o desejo do nosso coração sempre seja servir ao Senhor. Que o nosso desejo sempre seja que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuirmos. Que a tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça em nós.
e não a nossa vontade, Deus, que é imperfeita, que é incompleta, que é desagradável, mas que o Senhor cumpre o teu plano, Deus, o teu propósito em nossas vidas. Deus, que nós queremos receber dos céus a graça, que nós vamos receber dos céus a unção do teu Espírito, que nós vamos receber dos céus os dons do teu Espírito para servir ao Senhor, para que Jesus seja visto, conhecido e anunciado. Deus, nós como igreja do Senhor queremos nos dizer: eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas para a tua glória e possamos nos alegrar com o Senhor, Pai, servindo ao Senhor. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Então nós precisamos aprender com o homem. Nós precisamos aprender com João Batista. João Batista é aquele que Jesus disse que foi o maior, que veio o quê? Ele era o maior dentre os homens e o menor no reino dos céus. É interessante, porque na verdade o menor no reino dos céus, quem se faz menor é quem Deus faz grande. Amém? Jesus nos chamou para servir. Então aqui nós vemos João Batista, um homem que sabia o que era autoridade, um homem que reconhecia, valorizava a autoridade, porque ele sabia quem ele era. Quando nós entendemos quem é Deus, a gente começa a entender um pouquinho quem somos nós. E quando a gente vê que Deus é tudo, diante de tudo que é Deus, nós não somos nada. Qual o tamanho da Terra? Qual o tamanho da Via Láctea? Qual que é o tamanho da nossa galáxia? Qual que é o tamanho desse universo? Qual que é o tamanho disso? A gente não tem noção disso, a gente não consegue medir o tamanho de Deus. E o nosso Deus sustenta todas as coisas na palma da mão dele, como se fosse o quê? Como se fosse o quê? Nada. Para Deus é simples tudo isso. Você consegue imaginar quantas complexidades, quantas coisas estão em equilíbrio nesse exato momento para você estar onde você está? Primeiro que o seu corpo, ele tem que estar o quê? Proteínas, órgãos, cérebro, tudo, músculos, tendões, tudo funcionando para você estar aí. Para você respirar o ar que você respira, ele tem que ter uma quantidade exata de componentes ali, uma quantidade exata de oxigênio, hidrogênio, para que tudo você também possa o quê? Respirar. A água que você bebe, a comida que você come, ela tem vitaminas, ela tem tudo aquilo que é necessário também para que o seu corpo permaneça de pé, ou seja, tudo em perfeito equilíbrio, tudo feito de forma maravilhosa, sobrenatural. Por isso que para ser ateu tem que ter muita fé. Para ser ateu tem que ter muita fé de que pegar alguns componentes, jogar na parede, ia virar alguma coisa, né? Ou colocar lá um traque, né? Imagina lá, você compra farinha, você compra o ovo, o que mais você coloca no bolo aí? Leite, açúcar, se for um bolo de chocolate, você coloca um chocolate, você coloca tudo junto assim, ó, coloca uma bomba e explode, né? E vira um bolo. Qual a chance disso acontecer? Nenhuma, tá? Nenhuma. Nós temos um Deus que criou todas as coisas. Nós temos um Deus que é muito grande, que a nossa mente não alcança. Quando a gente começa a ter uma perspectiva de quem Deus é, nós começamos a entender quem nós somos e para que Deus nos chamou. João Batista, ele entendeu que o lugar dele era um lugar de servo. Nós vemos que lá em João 1,15 que ele vê que Jesus é superior a ele. Maior é aquele que vem o quê? Após mim, ele é superior a mim. João reconhece que Jesus é superior. João reconhece que ele não é o Cristo. João reconhece que ele é apenas uma voz. Ele é apenas um instrumento de Deus que clama no deserto. Que clama no deserto, porque
deserto é o lugar que ninguém quer ir. O deserto é onde ficavam as pessoas rejeitadas, excluídas, os leprosos, aqueles que não tinham nada. E ele fala: eu sou uma voz que clama no deserto, eu não sou Cristo. Ele sabia a posição dele. Ele reconhece que ele não era digno nem de desamarrar o quê? As sandálias de Jesus. Isso a gente vê no versículo 19 ao versículo 28 de João 1. Em João 1, 29 a 34, ele fala assim: eu não sou a fonte da salvação. Porque olha quem está vindo lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Filho de Deus. Ele aponta para Jesus, ele dá glória a Jesus, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Lá em João 1, 35 a 42, nós vemos que há discípulos de João indo seguir a Jesus, e um deles é André, um dos 12. E os discípulos de João Batista falam assim: e aí? O que João Batista fala? Eles estão no caminho certo. Eles estão indo para onde eu estou apontando, né? Porque aquele que é uma voz, aquele que caminha na humildade, ele reconhece que ele não tem que ter coisas para si ou pessoas para si, porque a glória é do Senhor Jesus. João 2, 22 a 26. Alguns estavam pensando que havia uma competição ali, e a gente vê que também não havia essa competição. João Batista sabia o seu lugar, e o seu lugar era de servo. Ele sabia que ele havia sido chamado para servir. Ele sabia que ele era apenas uma voz que ia falar de Jesus. Igreja, é isso que nós temos que ser, amém? Nós temos que ser voz de Deus na nossa geração. Nós temos que ser voz de Deus no nosso trabalho. Nós temos que ser voz de Deus na escola, na faculdade, na onde nós estamos, na nossa família, na sociedade. Nós temos que ser a voz que clama no deserto. Porque há um deserto aí fora, sim ou não? As pessoas estão secas, elas estão sem Deus. Mas nós temos que ser aqueles que diminuem para que Deus cresça, para que Deus apareça. Nós temos que ser aqueles que nos esvaziamos, renunciamos a nós mesmos, neguemos a nossa carne para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e Deus nos use como uma voz que vai levar o perdido à salvação. Nós temos que ser essa voz que diz: você vai conhecer a Jesus. Eu conheço alguém que pode marcar a sua vida e mudar a sua história. É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. É Ele quem te salva, é Ele quem te liberta, é Ele quem te purifica, é Ele quem te tira da situação que você está e te leva da morte para a vida. É o Cordeiro de Deus, Jesus. Amém? Nós temos que ser essa voz e nos colocar no lugar de serviço, de servo. E ao se colocar como servo, João se tornou um homem de alta autoridade. Quem quer conquistar a autoridade na força, nunca vai ter o quê? Autoridade. Mas a autoridade se alcança é sendo humilhado que Deus pode te exaltar. Sabia que quando lá atrás, quando eu me converti, às vezes eu queria pregar, não tinha tantas oportunidades de pregar? E hoje, né, eu até demais. Não até demais para pregar. Você conhece um pouquinho também, né, da história do pastor Roberto, né? Meu Deus do céu. O pastor Carlos já me contou umas histórias aí que é de cabelo ficar em pé, né? Você fala assim: meu Deus, né? Misericórdia. E se calar muitas vezes, sofrer muitas vezes no silêncio. João Batista, ele foi do deserto à multidão. João Batista foi do secreto ao público. Não porque ele buscou, mas porque primeiro ele se encheu de Deus. Ele buscou ouvir a Deus.
ele buscou servir na posição que Deus queria que servisse. E o tema da minha mensagem nessa noite, o tempo que nos resta aí, né, é perder para ganhar. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Perder para ganhar. Precisamos perder para ganhar. E tem gente que só perde porque só quer o quê? Ganhar. Tem gente que só perde porque só quer ganhar. A gente vai ver depois um pouquinho mais disso. Quando nós abrimos mão dos nossos direitos, quando nós honramos aqueles que devem ser honrados, nós colhemos bons frutos. Mas não tem como a gente esperar de Deus honra, não tem como a gente esperar de Deus autoridade, não temos como nós esperarmos algumas coisas de Deus se nós não semearmos diante de Deus em humildade. Então eu quero falar de duas decisões de quem entende que para ganhar é preciso perder. Então, duas decisões de quem entende, de quem entendeu que para ganhar, primeiro eu preciso o quê? Perder. Primeira, honre as autoridades. Aí João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. A autoridade e a posição são dadas por quem? Por Deus, não é pelos homens. Porque eu posso estar num lugar com um título, mas eu não correspondo àquele título. Assim como eu posso não ter o título, mas eu ter a unção, a graça e o poder de Deus. João Batista tinha algum título do sacerdócio? Dos levitas, dos escribas? Ele tinha? Não, mas ele tinha a unção de Deus do Espírito. E da mesma forma, o que ele reconhece? Ele reconhece quem era quem? Quem era Jesus. Porque eles estavam questionando: será que então é você o Cristo? Jesus ainda estava iniciando o seu ministério, e ele já está apontando o quê? Não, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, a ele tem a honra. Nós precisamos aprender a reconhecer as posições de autoridade. Por mais que nós não venhamos concordar com tudo, toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade deve ser obedecida e honrada. Até que ponto? Até o ponto em que se vem uma desobediência a quem? A Deus. Atos capítulo 4, versículo 19. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A partir do momento que há uma autoridade, principalmente governamental, por exemplo, acho que é o exemplo mais fácil, né? Ela nos exige algo que não é de acordo com a palavra de Deus, eu vou honrar a Deus e não a autoridade, porque primeiro eu honro a quem? Primeiro eu honro a Deus. Então, se Deus levantou, cuidado, honre a autoridade. Honra quem Deus colocou de autoridade. Amém? Deus deu uma ordem direta a Adão. Deus foi claro com Adão? Adão e Eva obedeceram? Não. Deus deu uma ordem direta a Caim. Caim obedeceu a autoridade? Não. E nós vamos ver por toda a Bíblia. Se você quer ver gente tomando decisão errada, como nós, é só abrir a Bíblia e começar a ler lá em Gênesis, e você vai ver até em Apocalipse, pessoas tomando decisões erradas, pessoas não honrando a autoridade de Deus, pessoas não honrando as autoridades constituídas por Deus. Então a gente tem um monte de história. A gente tem o povo do deserto que fica lá, não é? Rodando, desobediente, povo rebelde. A gente tem Juízes. O livro de Juízes é o quê? Como que é o livro de Juízes? O livro de Juízes é assim: o povo peca, aí vem a escravidão. Aí o povo fala assim: meu Deus, me ajuda, me liberta, faz alguma coisa por mim. Aí o que Deus faz? Deus envia um juiz. O juiz liberta o povo. Vem tempos de
Tá beleza, né? Tá tranquilo. Aí o povo volta para onde? Pro pecado de novo. Aí, é isso, né? Juiz é isso. Você vê como toda vez é isso lá. Tempos de paz, tempos de guerra, escravidão, o povo clama a Deus. Deus é muito misericordioso, né? Como que Deus é bom, né? Como que Deus é misericordioso. E a gente vai ver isso na Bíblia, a gente vê Saul. Samuel é claro com Saul. Saul vai lá e desobedece, perde o reinado, perde a autoridade, perde a unção do Espírito por causa da sua desobediência à autoridade que era o profeta Samuel. E é interessante que na história de Saul existe um homem, aí ele vai fazer um contraste, né? Qual o nome desse homem? Davi. Davi, o último a ser chamado, né? O último lá da fila, né? Davi, o último da fila, o último lá, né, pastor? Chama lá, cadê ele? Chama ele lá então, é ele. E ele que recebe a unção. O último é o que é ungido. Interessante, né? Os últimos serão os primeiros, né? O último é ungido, o último é separado para ser rei, e o último com a unção de rei. Mesmo Saul perseguindo, mesmo Saul tentando matá-lo, ele continua fazendo o que com Saul? Honrando o reinado de Saul. Nós temos que honrar as autoridades. Vamos pensar aqui. Você já teve um chefe que te perseguiu? Nós aprendemos com Davi o quê? Que mesmo que o nosso chefe nos persiga, nós temos que honrá-lo, como Davi honrou. Mesmo que o nosso chefe queira nos matar, nós temos que honrá-lo, como Davi honrou. Não está falando que você tem que ficar parado, esperando tomar uma lança no meio do peito, né? Você tem que ter sabedoria também. Você tem que saber o que você está fazendo. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar unção. E nenhum homem que queira te perseguir ou te matar vai impedir você de chegar aonde Deus quer que você chegue, como Davi chegou. Mas continue honrando, mesmo que não esteja fácil. Amém? Foi o que Davi fez. Mesmo estando totalmente adverso e difícil, ele continuou honrando. Mas para isso nós temos que entender o que é autoridade. Autoridade natural, autoridade espiritual. Porque se nós não honrarmos a autoridade natural, a autoridade espiritual, Deus nunca poderá nos colocar num lugar de autoridade, de liderança. Ser desonrado como líder da autoridade. Mas quem honra será honrado. Amém? Quem semear honra vai ser honrado. E aqui eu quero pensar em alguns ambientes de autoridade. Porque existem pessoas que estão no lugar de autoridade. E a questão é, você vai questionar para ganhar? Que no fim você vai perder? Ou você vai perder para ganhar? Vamos pensar aqui, na família. Tem um outro só jovem, mais adolescente, né? Mas o filho que desonra o pai e a mãe, o filho que é desobediente, o filho que é rebelde, o que ele colhe do pai e da mãe? E agora o filho que honra o pai e a mãe? O filho que é uma alegria para o pai e para a mãe? O pai e a mãe têm prazer em abençoar aquele filho? O pai e a mãe têm prazer em abençoar aquele filho? Tem prazer em honrar aquele filho, por quê? Porque eles estão honrando. Eles estão honrando o pai e a mãe. Vamos pensar, aí você pode anotar em Efésios capítulo 6, 1 ao 4, depois você lê na sua casa, tá? Ali vai falar do relacionamento dos pais com os filhos. Se você ler um pouquinho antes, Efésios 5, né, do 23 em diante, marido e esposa. Ali diz que o marido ele é o cabeça do lar. E ali diz que a mulher, ela é o quê? Ela tem que estar em submissão, como a igreja está sujeita a Cristo. E aí você fala para os homens assim, fala, rapaz do céu, a gente tem que ser como o quê? O homem tem que ser como quem? Como
fácil ser igreja ou é mais fácil ser como Jesus? O que é mais fácil ser? Meu Deus do céu. O marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Então aí, meu irmão, você tem que se submeter a Cristo. Você tem que lavar a sua esposa com a palavra. Está lá em Efésios 14. Você tem que ser o sacerdote da tua casa. E você se submetendo a Cristo, você vai ser um líder, mas que lidera em serviço, servindo a sua casa, servindo a sua esposa, servindo aos seus filhos, porque Cristo veio para ser. E aí se torna fácil para a mulher se submeter. E aí a mulher também se torna mais maleável, né? Amém? E mesmo o marido também sendo um marido difícil, complicado, a Bíblia diz que a esposa vai santificar o marido pelo seu procedimento. Então que a mulher tenha sabedoria com o seu marido, com o seu esposo. Eu acho que dentro do casamento é um dos lugares mais fáceis para a gente ver isso, né? Toda vez que a gente quer ganhar, toda vez que no casamento a gente quer estar certo, dá bom ou dá muito ruim? Toda vez que você quer ser o certo, você tem que estar certo. Só você está certo. Só você é o dono da verdade. Só você é a dona da verdade. Sempre é você que está certo. Acaba se tornando desgastante para quem? Para o outro. Se torna aquela coisa e vai, não resolve, não chega a lugar nenhum. Às vezes você tem que perder dentro do seu casamento a razão para ganhar a felicidade, para ganhar. Irmãos, às vezes são coisas tão boas. Esses dias aconselhando um casal, eu falei assim: vocês já perceberam que o maior problema às vezes do casamento não é nem o casamento? Você já percebeu que às vezes o problema não está entre o casal, entre vocês, mas são problemas externos? São problemas, às vezes, do trabalho, que te faz chegar estressado em casa. São problemas, às vezes, financeiros. São problemas dos mais familiares. E aí essas coisas ficavam te vindo de fora para onde? Para dentro do seu casamento. Mas se você olhar para aquela pessoa que você casou, você fala assim, que nem olha para a Leide, né? Olha, está lá em casa, ela está lá ouvindo. Olha para a Leide e fala assim, a Leide, né? Estou pegando para o jovem, não para a igreja, né? Igreja. Olha lá para a Leide. A Leide, eu estava lá no seminário, a Leide estava lá em Marília, eu lá em Atibaia, em Marília, 400 e poucos quilômetros longe. Qual que era a chance de eu namorar a Leide? Mas era a mulher que Deus tinha para mim, eu me apaixonei por ela, eu batalhei por ela, né? Você sobe, quando você está apaixonado, o que você faz? Você sobe a montanha, você desce o vale, você mata o leão, você mata o urso, faz tudo. Agora, meu irmão, minha irmã, agora você casou e você já não quer mais se perder dentro do seu casamento. Porque quando você estava apaixonado, o que você fazia? Você engolia, você ficava quieto, você se desdobrava. Você dava presentinho, dava beijinho, dava carinho. E às vezes você está falando assim, mas o outro não faz isso comigo, que não sei o que, mas você está fazendo, você está fazendo a sua parte. Você está perdendo para ganhar a bênção aí no seu casamento. Amém? Então às vezes a gente tem que perder para ganhar. Amém, igreja? Amém. Meu tempo já. Vamos pensar em autoridades dentro da sociedade. Romanos 13, 1 e 2. Honra o teu chefe. Não é ser puxa-saco, não. Tá? É feio ser puxa-saco, né? Coisa feia. Tem que ser puxa-saco. Você tem que honrar. Se a autoridade está ali, você tem que fazer o quê? Honra o teu patrão. A Bíblia diz o quê? Quando você servir ao seu Senhor, sirva como se você estivesse servindo a quem? A Deus e não aos homens. Porque do Senhor, Deus, você vai receber a sua recompensa. Então sirva aos homens como se você estivesse servindo a Deus. Mas para isso eu preciso reconhecer a autoridade, né? Honre as autoridades governamentais. Se você não honrar a autoridade governamental, o que vai ser de você?
preso, você vai ter que pagar multa, né? Honra as autoridades governamentais. Igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 7, né? Nossa base. Para aquilo que lidere com alegria. Honre o líder que Deus levantou. Amém? Pastor, mas eu não concordo que tal pessoa tem que ser líder. Amém. Você está perfeito, meu irmão, minha irmã? Quem está perfeito? Então vai para o céu. Sobe para a glória, né? Vai encontrar Jesus. Pastor, mas tal líder fez isso, tal líder fez aquilo outro. Continue honrando que é liderança. Amém? Amém? Mas está lá na sua casa com seus filhos, e aí você começa a questionar: que tal líder? Que tal pessoa dentro da igreja? Que o pastor XYZ? O que você está tirando dentro da sua casa? Você está tirando a autoridade dentro da sua casa. Aí seu filho começa a falar assim: eu vou para aquela igreja? Aquela igreja que fulano de tal assim, que tal líder não sei o quê, que tal pastor não sei o que lá. Cuidado com aquilo que você fala dentro da sua casa. Existem filhos, muitos pastores perdem seus filhos porque trazem problemas dentro da igreja para dentro de casa. Mas muitos cristãos perdem seus filhos da igreja também, porque trazem problemas de igreja dentro da sua casa. Coisas que você tem que saber contornar com sabedoria. Fala: meu filho, minha filha é autoridade, Deus levantou, fique em paz. Se tem alguma coisa, conversa com o pastor, fala com o pastor. Às vezes o pastor está ciente de alguma coisa que você não está ciente. Às vezes o pastor está sabendo de alguma coisa que você não sabe. Mas honra. Amém, igreja? Amém? Honra. Eita, pastor, né? Palavra abençoada, né? Palavra abençoada. Honre com aquilo que você assumiu diante da igreja. Amém? Honre com aquilo que você também assumiu como posição de autoridade dentro da igreja. Você sou parte da igreja Batista Betel. Eu sempre falo isso lá no crivo, né? Já faz um tempo que eu venho fazendo no crivo. O que eu falo lá? Primeiro, não envergonhe o nome de Jesus. Mas também não envergonhe o quê? Não envergonhe o nome da igreja da qual você faz parte. Não envergonhe os pastores da igreja da qual você faz parte, meu irmão. Honra a autoridade que Deus te deu. Pastor, mas eu não sou nada dentro da igreja. Não é nada na sua cabeça. Não é nada na sua cabeça. Porque a partir do momento que você está aqui dentro dessa igreja como membro, Deus já te deu a autoridade para você exercer algo no nome de Deus. Você sabia disso? Todo cristão tem dom. Sim ou não? Porque todo cristão ele recebe quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo Deus dá o quê? Dom. Então honre a unção de Deus que está na sua vida. Eu não vou falar de honrar a unção de Deus que está nessa igreja. Honre a unção de Deus que está na sua vida. Porque a unção que está sobre vós, essa vos ensinará todas as coisas. 1 João 2, 27 ou 28. Que unção que é essa que está sobre nós? É o Espírito Santo. Então honre o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, amém? Honre a Jesus. Porque às vezes a pessoa também vai ouvir o que do líder, né? O líder muitas vezes não vai falar o que você quer ouvir. O líder muitas vezes, ou o pastor, vai falar aquilo que você precisa ouvir. E mesmo não querendo, o que você vai fazer? Honra, obedeça, amém? Amém? É melhor obedecer do que sacrificar. Foi o que Saulo quis fazer. Quis sacrificar, quis dar jeitinho, mas já não tinha mais como dar jeitinho, tinha perdido o reinado. Amém? Amém. Não é fácil se submeter. Não é fácil servir. E não é fácil muitas vezes até honrar. Mas é o melhor caminho. A humildade não é o caminho mais fácil, mas a humildade é o melhor caminho. Não é o caminho mais fácil, mas é o melhor caminho. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Se a gente pensar, né, nos níveis de autoridade dos nossos dias, como eu disse, você consegue perceber que cada vez mais a autoridade ela é destruída.
A autoridade de pai, a autoridade de mãe, a autoridade governamental, a autoridade do patrão, quer que seja. A autoridade espiritual de uma igreja, porque isso é do diabo, destruir a autoridade. Amém? Não estou falando que você tem que ser sério, não estou falando que você não tem que ter um filtro para honrar a autoridade. O filtro está aqui, que é a palavra de Deus. Amém? Mas dos pastores dessa igreja, pelo menos você nunca vai ouvir algo contrário à palavra de Deus. Então você não tem motivo para desobedecer. Amém? Então, honra. Segundo e último, né? Lá está um pouquinho atrasado, tem que arrumar de novo o relógio. A gente arruma só aqui, conforme ficar frio, conforme ficar quente, ou ele vai para trás, ou ele vai para frente, não o relógio lá. Então, sirva em humildade. João Batista, ele reconheceu a sua posição. João Batista reconheceu que ele era uma voz, um mediador. João Batista reconheceu que ele não era o caminho. João Batista reconheceu que ele era o preparador do caminho. Ele era a voz que clama no deserto. Quando nós reconhecemos a nossa posição de servir em humildade, na nossa casa, no trabalho, na igreja, tudo flui melhor. Quando a gente reconhece a nossa posição, tudo frutifica. Quando a gente reconhece a nossa posição, as coisas avançam, as coisas acontecem. Amém? Porque se é em casa, cada um reconhece, caminha. Se é no emprego, cada um reconhece o que tem que fazer. Vamos pensar no emprego. Quem é que tem às vezes aquela pessoa no emprego, no trabalho, que é aquela pessoa que a mão é pesada, sabe? Parece que tem 300 quilos na mão, né? Proatividade zero. Como é trabalhar com uma pessoa assim? Hã? É bom? Acaba sobrecarregando o outro, né? Mas quando a gente reconhece a nossa posição, e a gente faz o que a gente tem que fazer, já se torna mais fácil. Nem para que eu venha fazer demais e me sobrecarregar, e nem venho fazer de menos. Amém? A gente tem que ter esse equilíbrio, essa sabedoria de Deus. Então, para que Deus te levantou? Para que Deus tem te chamado? Nós temos que ser como João, amigos do noivo, aqueles que vão se alegrar em prestar o serviço ao noivo. Nós temos que ser aqueles que se alegram em ser apenas participantes do que Deus está fazendo. A questão é, nós temos sido participantes do que Deus está fazendo, nós temos que ser parte daquilo que Deus está fazendo. Basicamente, olhando para quem está aqui na igreja nessa noite, né? Basicamente todo mundo aqui está sendo participante de alguma forma no corpo de Cristo. E isso tem que ser assim mesmo. Nós temos que ser prestadores do serviço para o amigo, para o noivo, para que a noiva e o noivo o quê? Olha que coisa doida. A gente não é noivo de Cristo? Sim ou não? Mas mesmo sendo a noiva, mesmo sendo a igreja, nós temos que continuar sendo o quê? Amigos de Jesus, aqueles que servem a igreja, aqueles que servem a noiva, aqueles que vão se alegrar em ver o reino de Deus se expandindo, vidas sendo alcançadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo evangelizadas, projetos acontecendo, fazendo parte dos projetos também, financeiramente, orando, abençoando, discipulando, cuidando de pessoas. Nós temos que ser aqueles que se alegram em ver a igreja crescendo. E quando nós somos amigos do noivo, aqui tem um monte de texto aqui que dá nem para ler, Filipenses capítulo 2, do 1 ao 5. Diz que nós temos que considerar o interesse do outro mais do que o nosso. Ser a atitude nossa mesma de Cristo Jesus. Esta é a minha alegria que agora se completa. Olha que coisa interessante. Quando nós decidimos servir com humildade, a gente serve o quê? Uma estrutura? Ou a gente serve pessoas? Quando a gente serve pessoas de humildade, a gente vê Deus salvando, a gente vê Deus libertando, a gente vê Deus curando, a gente vê Deus restaurando. Quantas vezes eu estou aqui para pregar, né? Desses dias minha cabeça está só misericórdia de Deus, né? Mas amém, já descobri mais ou menos o que é. Vou ter que fazer 2 reposições aí no meu corpo para dar uma melhorada, vai melhorar, em nome de Jesus. Mas tem, às vezes a gente tem, eu pelo menos assim, vou falar do meu ministério, né? Às vezes eu pego e falo assim, meu
Deus, mas que pregação horrível, preguei, nossa, misericórdia, preguei muito mal. Isso também é errado, porque eu tenho que estar preocupado se eu preguei bem ou mal. Aí chega e fala assim: pastor, fui muito abençoado nessa noite. Pastor, só pregação. Aí sabe o que é isso? Para a gente reconhecer que a gente não é nada, que a glória é de Deus. Então, meu irmão, meu irmão, não fica se sentindo que você sabe fazer nem de muito ou nem de menos. Eu geralmente acho que estou fazendo de menos, né? De menos. Mas, meu Deus do céu. Aí Deus fala assim: filhão, a glória não é tua. Eu te uso da forma que eu quero, porque a glória é minha. A honra é minha. Aí a gente começa a se alegrar em Deus. Deus, obrigado, Senhor, porque eu sendo tão pequeno, eu sendo nada, o Senhor continua me usando, Deus. Obrigado, Senhor, sendo tão limitado. A tua palavra diz um pouquinho aqui para frente que Jesus é aquele, no versículo 33, Jesus é aquele que dá no Espírito sem limitações. Ele te capacita de forma ilimitada para ser usado para a glória e para a honra dele. Agora minha alegria se completa em Deus. Agora minha alegria se completa porque eu estou vendo o que Deus está fazendo na vida do meu irmão, o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que eu estou evangelizando, o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa da minha família, o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa do meu trabalho, porque eu decidi servir em humildade. E a glória de Deus se revelou sobre aquela pessoa. Deus falou com aquela pessoa, fez algo na vida daquela pessoa. Então eu me alegro não só nas minhas vitórias, mas eu me alegro nas vitórias e nas conquistas dos outros. Gente, vamos pensar aqui, igreja. Se eu fosse me alegrar só nas minhas vitórias e nas minhas conquistas, quantos dias do ano você ia ser feliz? Agora, sabe o que é bom servir a Deus? É que Deus te usa, e você vê Deus fazendo na vida dos outros, e a alegria do outro é a sua alegria. Você decidiu servir em humildade. Alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram. É necessário que Ele cresça e que eu diminua, que nós vamos desaparecer, amém, igreja? Que a gente venha subir diante da glória de Deus, que a gente venha ser como Moisés lá, entrar na glória e subir no meio da glória de Deus, e falar somente assim: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, usa-me para a tua glória. Que Ele cresça e que eu diminua, amém, igreja?